Olá, estudantes do oitavo ano, sejam todos muito bem-vindos à nossa aula de número 5 da matéria de Ciências. Sou o professor Celso e hoje, como eu prometi para vocês, nós iremos falar sobre sistema digestório. Vamos fazer uma revisão da sua morfologia. Na aula passada a gente só comentou superficialmente onde estavam os órgãos e a gente viu aquela imagem sobre os órgãos e a sua disposição dentro do nosso organismo. Os órgãos do sistema digestório e a sua disposição dentro do nosso organismo. A gente vai ver também a fisiologia, como que eles funcionam, qual que é a função de cada órgão e algumas patologias. O que são patologias? São doenças ou distúrbios que podem acontecer nos órgãos do sistema digestório. Os objetivos da nossa aula de hoje: conhecer o caminho pelo qual o alimento passa durante a nossa alimentação, identificar os principais órgãos envolvidos na digestão. Aqui a gente vai considerar os órgãos que atuam diretamente e indiretamente. Esses órgãos que atuam indiretamente são os quais o alimento não passa por dentro. Então eles vão ser chamados de órgãos anexos. Vamos explicar bem certinho depois. E apresentar algumas das principais patologias que envolvem o sistema digestório. Antes da gente começar, nosso processo de sempre. Pega o caderno, pega o penal, façam anotações. É muito importante essas anotações para a revisão, para a realização das atividades no final da aula e um futuro estudo, uma prova, enfim, vocês têm ali o conteúdo anotado, fica muito mais fácil que assistir o vídeo novamente. Vamos começar. Sistema digestório é uma longa via de passagem com órgãos associados onde os alimentos são degradados e os nutrientes extraídos, enquanto os excretas são eliminados. É uma longa via de passagem. Aí a gente já entende que é uma espécie de um tubo, um túnel, uma via, um caminho por onde o alimento vai passar. Não tem como ele pular uma etapa. Por exemplo, sair do estômago e virar fezes diretamente. Não, ele precisa passar pelo duodeno, precisa passar pelo intestino delgado, todas as partes do intestino delgado, intestino grosso, vai virar as fezes e vai ser eliminado. Então, é uma via. Geralmente, ele não pode retornar por essa via também. Ou seja, do estômago retornar para a boca. Quando isso acontece, vai ser considerado uma patologia. Vamos comentar mais no final da aula sobre essa patologia. Então, é uma via de passagem com sentido único, por onde o alimento vai ser quebrado em partículas menores, os nutrientes vão ser absorvidos pelas células do nosso organismo e o que não presta, o que não foi absorvido, vai ser eliminado através das fezes. A imagem da nossa aula passada. Então, vamos ver qual o caminho que o alimento percorre, qual que é essa via do alimento. O alimento vai entrar na boca, ele vai descer pelo esôfago, do esôfago ele vai atingir o estômago. No estômago vai passar o processo de digestão e vai seguir pro intestino delgado. Passa do duodeno, que é um pequeno caminho, um pequeno tubo, e vai chegar no intestino delgado. Intestino delgado é toda essa parte enrolada, são popularmente chamada de tripa. A tripa é o intestino delgado. Ele é chamado de delgado porque a parede dele é fininha, permitindo a absorção dos nutrientes. Mas são vários e vários metros de intestino delgado. Segue para o intestino grosso, que fica ao redor do intestino delgado. Ele é um pouco mais resistente, mais largo e não tão grande em metragem. E termina no reto, através das fezes. No reto e no ânus, através das fezes. Vamos falar sobre cada partezinha, qual o processo que ela realiza. Na boca e na garganta, o processo de digestão tem início quando o alimento entra na boca. Então, a partir do momento que você começou a mastigar, você já está dando início ao processo de digestão. Lá ele é mastigado, umidificado pela saliva
e movido no interior da cavidade oral, interior da boca, pela língua. Em cerca de 1 minuto, o alimento torna-se um bolo alimentar. Já não é mais chamado de alimento, agora passa a ser chamado de bolo alimentar. Não é pastoso ainda, você não consegue distinguir muito o que foi comido, mas ainda tem uns pedacinhos pequenos no meio, que é engolido através da faringe e passa pelo esôfago. Lembra aquele tubo que desce atrás da traqueia que a gente viu na imagem anterior? Então aqui está o processo de deglutição, mastigar e engolir. Quando ele desce pelo esôfago e chega no estômago, o alimento atravessa o esôfago com a ação dos movimentos peristálticos. Movimentos peristálticos são contrações do músculo. Ele é um tubo, uma espécie de uma mangueira. Para você mover o alimento dentro dessa mangueira, ele vai precisar ir contraindo devagarinho. E essa contração vai empurrando o alimento. Essa contração vai ser chamada de movimentos peristálticos. Então vai empurrando o alimento através do esôfago até ele atingir o estômago. Quando ele atinge o estômago é uma grande bolsa onde o alimento é armazenado, agitado e misturado com os sucos gástricos. Ele é agitado, o estômago fica no movimento de contração, ele fica mexendo o bolo alimentar que está dentro dele lá, para misturar bem com esses sucos gástricos. E aqui o bolo alimentar passa a ser chamado de quimo. Quando completa essa parte da digestão, você já não reconhece mais o que foi ingerido. Ele vai ser uma pasta misturada com o suco gástrico ali, quase irreconhecível. Um ou outro alimento você consegue reconhecer porque eles apresentam um certo revestimento. Um exemplo é o milho. O milho, a semente, ela tem um revestimento que não é afetado pelo suco gástrico, então ela se mantém intacta. Depois depois do estômago, ele vai seguir pelo intestino delgado. O intestino delgado é dividido em 3 partes: duodeno, jejunum e íleo. O intestino delgado tem como principal função absorver a maior parte dos nutrientes disponíveis. Depois que o quimo, bolo alimentar no estômago virou quimo, depois que o quimo entra no intestino delgado, ele recebe a bile, o suco pancreático e o suco entérico, e passa a ser chamado de quilo. Estava no estômago, chegou no estômago, é bolo alimentar. No estômago recebeu o suco gástrico, virou uma pasta, passou a ser chamado de quimo. Depois que recebeu o suco pancreático, a bile e o suco entérico, passa a ser chamado de quilo. Agora, o nosso alimento está sendo chamado de quilo, está dentro do intestino delgado. O intestino delgado são todas essas dobrinhas aqui. Ele tem 3 partes, como a gente já comentou ali, mas elas não são visíveis. Você não consegue dizer, aqui é a tal parte, aqui... Não. Teria de esticar e é uma porção, tem uma metragem certa do intestino delgado para cada parte delas. Com exceção do duodeno, que é um pequeno tubo antes de chegar no intestino delgado, propriamente dito, nessas curvaturas ali. Ele que liga o estômago até o intestino delgado. Aí nós temos o intestino grosso. No intestino delgado, o quilo foi para o intestino grosso. É a parte final do processo digestivo, formado por 3 partes também: o seco, o colo e o reto. Tem como principal função transformar os resíduos líquidos do intestino delgado numa forma mais sólida, que o corpo vai excretar como fezes. Então, o quilo foi absorvido lá, tirado os nutrientes, mas ele ainda está pastoso. Se a gente
A gente precisa absorver ainda essa água. Não tem mais nutrientes, mas ainda tem água que nós podemos utilizar nas outras funções do nosso organismo. Então, a função do intestino grosso é absorver essa água, vai transformar os resíduos líquidos. Então, o quilo vai ser transformado em uma matéria mais sólida, nas fezes. Essas fezes vão ficar armazenadas ali no intestino grosso até serem eliminadas. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre os órgãos anexos, por onde o alimento não passa por dentro, não é a via do sistema digestório, mas eles são fundamentais para o processo de digestão ocorrer com qualidade. Nós temos o fígado e a vesícula biliar. O fígado é o maior órgão interno do corpo humano e, dentre outras funções, ele é responsável por produzir a bile, que é armazenada na vesícula biliar. Vesícula biliar é essa bolsinha verde aqui, esse saquinho verde. Vesícula vem de ser uma bolsa, um saco. E a vesícula biliar, por sua vez, libera a bile formada de enzimas que decompõem lipídios no intestino delgado. Então, a função do fígado é produzir a bile. Armazena ela na vesícula biliar. Quando o alimento está no intestino delgado, a vesícula biliar libera a bile nele, vai conter enzimas digestivas, vão fazer a digestão de lipídios. Então, as gorduras vão ser digeridas somente no intestino delgado, através da bile. O pâncreas fica localizado logo abaixo do estômago e é responsável pela liberação do suco pancreático, rico em enzimas que decompõem lipídios, proteínas e carboidratos no intestino delgado. Também no intestino delgado, mas agora esse suco pancreático ele vai auxiliar na decomposição tanto de lipídios quanto de proteínas e de carboidratos. Vão quebrar em moléculas menores que podem ser absorvidas pelas paredes do intestino delgado, pelas nossas células. Então, aqui está a imagenzinha do pâncreas e ele libera no intestino delgado o suco pancreático. Aqui a gente consegue observar a primeira porção do intestino delgado. Essa voltinha aqui, ela tem mais ou menos o comprimento de 12 dedos. Então ela é chamada de duodeno. Então essa é a nossa primeira parte, primeira porção do intestino delgado, que a gente não conseguiu ver já hoje. E alguns distúrbios do nosso sistema digestório que podem acontecer no nosso sistema digestório. Gengivite. Gengivite é uma inflamação das gengivas. Uma pequena inflamação que pode acontecer na gengiva. Como a boca faz parte do sistema digestório, uma pequena inflamação ela é considerada como um distúrbio do sistema digestório. Refluxo gástrico, o conteúdo ácido do estômago pode fluir de volta para o esôfago. Não chega a ser um vômito, mas é uma sensação de azia, uma sensação de mal-estar que parece que sobe até a garganta e volta. Na verdade é porque sobe até a garganta e volta, é um refluxo. Refluxo do ácido estomacal. Esse ácido, se a pessoa tem muito refluxo direto, várias vezes durante o dia, esse refluxo ele pode causar machucados no esôfago. O nosso estômago ele é próprio as paredes dele são próprias para suportar a acidez lá dentro, mas somente lá dentro. Quando ele volta para o esôfago não tem essa camada de proteção. Então ele vai acabar agredindo a parede do esôfago e com o passar do tempo pode evoluir para uma úlcera ou para um problema de câncer até. Gastrite, inflamação no revestimento do estômago causada pelo excesso de álcool, tabaco ou medicamentos. Pode ocorrer por infecção bacteriana. Gastrite é quando essa inflamação ocorre no estômago. O estômago é próprio para alimento e o suco gástrico. Se outros materiais
chegam até ele, eles podem acabar contaminando, estragando ou corroendo a parede do estômago. E esses materiais podem ser o álcool, o tabaco, do cigarro e alguns medicamentos. Podem ser muito fortes para o nosso estômago. Tanto que alguns medicamentos a pessoa tem que se alimentar antes, uma meia hora antes ou alguns minutos antes de ingerir o medicamento, justamente para o estômago ter um pouco de alimento lá dentro dele, que vai amenizar os efeitos desse medicamento contra a parede do estômago. Doenças hepáticas alcoólicas são glóbulos de gordura alojados no fígado, fazendo inchar e inflamar, podendo evoluir para uma cirrose que pode ser fatal. Então, uma pessoa que ingere muito álcool, certos componentes do álcool vão ser armazenados no fígado. E conforme vai ocorrendo esse acúmulo de toxinas no fígado, o fígado é o nosso órgão que auxilia também na parte da filtração da corrente sanguínea, conforme esses tóxicos vão sendo acumulados no fígado, ele pode inchar, inflamar e desenvolver a cirrose. A cirrose é a falência de partes do fígado que pode levar à morte. Hepatite A, B e C. São 3 tipos de hepatite e elas têm várias formas e várias características, vários sintomas que elas vão apresentar. Mas é uma inflamação do fígado com sintomas variáveis, de mal-estar leve até icterícia. O que é icterícia? Icterícia é a pele ficar amarelada. Então, a pessoa que tem a pele muito amarelada, assim, ela pode ter um dos tipos de hepatite. E se evoluir essa doença, ela pode levar à falência hepática. Falência hepática é a morte do fígado, do órgão. Morrendo o fígado, várias outras, como ele é responsável por várias funções do nosso organismo, então ele vai causar vários outros problemas. Um deles seria a não produção da bile, que é responsável pela digestão de lipídios no intestino delgado, como a gente acabou de ver. Cálculos biliar, massas pequenas e duras formadas a partir do colesterol presente na bile. Então, a pedra no rim, só que seria uma espécie de pedra na vesícula biliar. São acúmulos de sais minerais ali. O excesso de sais minerais também pode desenvolver esse cálculo biliar, essa pedra na vesícula biliar. Apendicite, que é a inflamação do apêndice, na parte do nosso intestino grosso. É uma dor insuportável, ela é cheia de bactérias e quando ela inflama, ela pode estourar e liberar essas bactérias no nosso organismo. Lá dentro do apêndice, as bactérias não fazem mal nenhum, muito pelo contrário, são benéficas para nós. Mas fora do apêndice, elas podem causar uma infecção generalizada e levar a pessoa à morte. Então, é necessário uma cirurgia para a remoção quando a apendicite é diagnosticada. Pólipos intestinais, muito comuns em idosos, podem causar diarreia e sangramento retal. Devem ser tratados e observados, pois podem evoluir para o câncer do colo retal. Pólipos são pequenas bolinhas que são encontradas ao longo do intestino. Então, se você tem algum mal-estar, algum sangramento durante as fezes, o ato de fazer as fezes, pode ser um sintoma de pólipos intestinais. Faz a consulta, acompanhamento médico, porque ele deve ser tratado, senão pode evoluir para um câncer, para um tumor. Hemorroidas são veias varicosas que se projetam no revestimento retal ou anal. São varizes que as mulheres têm nas pernas, são veias que incham, vão acontecer, só que na região anal, retal, elas são chamadas de hemorroidas. Pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham compreendido o assunto. Se ficou alguma dúvida, retoma o vídeo, assista ele novamente, faz algumas pausas, anota o que vocês acharem de curiosidade, de novidade e faz os nossos exercícios.
Nos vemos na nossa próxima aula.